Opa, 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 opa! Beleza? Bom, 2 dias já se passaram desde a última gravação do último vídeo, que foi o Tutorial TradingView Alertas. E hoje eu volto aqui para corrigir o que nós vimos lá no último vídeo. Como assim corrigir? Tá errado? Não está errado, mas precisa receber ajustes e correções. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho para vocês como vocês extraírem o máximo de desempenho da plataforma TradingView de vocês, do método de análise Smart Money Makers e da evolução do preço ao longo do tempo, ok? Tamo junto! Beleza, estamos de volta. Então o que acontece? Há 2 ou 3 dias atrás eu gravei um vídeo explicando para vocês como vocês se libertarem do computador e poder estar tranquilos enquanto fazem outras coisas. Muitos dos meus alunos têm atividade laboral, uma atividade laboral principal, da onde eles tiram o sustento da família deles. E ao longo do dia eles consultam o gráfico múltiplas vezes, várias vezes, para ver como é que o preço está se comportando. Porém, existem alguns períodos do dia, a gente sabe que a gente acaba ficando muito busy, muito envolvido com o trabalho principal que a gente tem. E aí a gente simplesmente esquece de olhar para o gráfico, né? Porém, nós não podemos perder as oportunidades se elas aparecerem nesses momentos em que a gente está ocupado ou perder o foco dessas questões. Então a ferramenta alerta ela serve exatamente para isso, para ajudar a lembrar a gente nos momentos em que o preço cumpre com determinadas regras e fazer a gente naquele momento olhar para o gráfico e tomar uma decisão, ok? Porém, o tempo passa. O cenário muda, né? O tempo, o gráfico, o preço começa a fazer determinados padrões, ou sobe, ou desce, ou isso, ou aquilo, outro. Os dias mudam, né? E esse cenário também vai evoluindo ao longo do tempo, a ponto de nós precisarmos ajustar de volta os nossos alarmes, né? E é isso que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. Vamos ver, cai para dentro, bora ver o nosso gráfico aqui. Bom, já deixei aberto aqui, inclusive, a minha tela com o gráfico. E aqui já mostra que eu tive 2 ou 3 alarmes disparados aqui hoje de manhã. Na verdade, teve até às 7 horas da manhã. Eu acordei com um alarme às 7 horas da manhã. E aí eu acho que eu devo ter desativado, feito alguma coisa. Mas agora há pouco eu estou gravando esse vídeo às 9h57, agora 10 minutos, menos de 10 minutos atrás nós tivemos um novo alarme. Então eu vou fechar essa telinha aqui e vamos olhar para o gráfico, né? Eu tenho alguns indicadores aqui que eu não tenho interesse neles por agora, então eu vou desprezá-los? Não vou desprezá-los, eu vou apenas desativá-los a visualização. E vou começar olhando aqui na aba de alertas, né? Aqui eu tenho todos os meus alertas que ainda estão ativos, né? Posso vir aqui nas 3 bolinhas e mostrar os que não estão, na verdade aqui está mostrando tudo, né? Então, show alertas por tipo, por desenho, por indicadores, por estratégia, está mostrando tudo aqui, está tudo marcado, então significa que todos eles ainda estão ativos. Porém, não, tem uma aqui que foi parado, foi disparado e parou. Então eu quero saber qual é o caso dele aqui. Depois a gente vai checar onde é que está esse alerta aqui que não está aparecendo no gráfico para gente, tá? Muito possivelmente deve ser porque todas as ferramentas de desenho estão ocultas aqui, ó. Observe aqui do lado esquerdo no meu mouse o olhinho fechado. Então eu posso, na verdade,
abrir todos os desenhos. Ah, Rodolfo, apareceu tudo, né? E onde é que estava aquele fibo A, B, C? Olha ele aqui, ó. Ele tá aqui, entendeu? Faz sentido eu manter ele aqui? Faz, olha. O preço bateu no 100% e não teve jeito do preço romper esse 100% de jeito nenhum para baixo para consultar aqui os 127%, ok? Então vamos lá, vamos consultar, vamos começar de volta olhando o nosso ativo e olhar ele aqui no gráfico semanal. Bom, eu bem me lembro que nós tínhamos um alarme aqui que era o alarme do topo do candle anterior do semanal, que era esse candle amarelo, né? E ele ainda faz sentido, né? Porque houve o rompimento dele e eu quero saber se o preço começar a voltar, cair para trás, eu quero saber, quero ser avisado, né? Que o preço invadiu ele novamente. Então, esse alarme aqui, deixa eu colocar aqui, esse alarme aqui, rompimento do topo, cadê esse? Rompimento semanal. 12.571 é esse aqui, ó, rompimento do Open semanal, né? O O significa Open semanal. Então tá top, eu ainda vou manter ele ativo porque ainda faz sentido, né? Bom, mas tem um outro aqui que é o rompimento do top diário das barras de volume. Isso aqui deve estar lá no gráfico diário. Depois, quando a gente descer para o gráfico diário, a gente dá uma checada. Esse aqui é o rompimento, a gente não colocou um nome nele, né? Então vamos colocar aqui um nome nele, né? Rompimento do quê? Rompimento do candle semanal. Vou só colocar S para não ficar muito grande, tá? Semanal anterior, ok? Da semana anterior. Vou colocar um Szinho aqui com entre aspas para ficar mais visual. Ah, muito bem. Isso aqui é o nome, na verdade, que vai aparecer só por aqui. No vídeo passado eu não expliquei que a gente pode colocar essa mensagem aqui por baixo também, ó. Podemos colocar essa mensagem aqui, ó. E aí o que acontece? Quando disparar o alarme, eu sei exatamente o que aconteceu nesse candle. Ele já me diz o que aconteceu nesse candle. Ele simplesmente não me dá só que houve um cruzamento nessa faixa de preço, tá? E aqui eu vou até aumentar essa nossa análise. Vou colocar aqui, ó, rompimento candle semana anterior e vou colocar uma imagem, uma outra informação, barra amarela, que foi um candle importante, né? Deixou um candle de muito volume. Então, muito bem, vou salvar ele lá. Ele está ativo, ok? Posso parar? Posso estopar ele? Posso deixar ele desativado? Pode deixar ele desativado. Posso ativar ele de novo? É só clicar aqui no botãozinho, que ele ativa novamente. Ah, eu posso editar ele? Clique em editar. Só clicar em editar e ele vai mostrar aqui para você todas as informações, ok? Bom, muito bem. Deixa eu me ver aqui, parece que perdeu aquela... Não, não, foi esse aqui que nós tínhamos colocado aqui, né? O S semanal. Ele deve aparecer aqui em algum lugar aqui. Aqui. S semana anterior. Se clicar aqui, ele vai aparecer aquelas mensagens que a gente deixou lá para ele, ok? Bom, muito bem. O outro do gráfico semanal que nós vimos foi esse aqui. Então eu vou pegar e vou colocar essa mensagem também aqui embaixo para que fique mais fácil da gente entender o que aconteceu. Eu vou até mudar um pouco aqui essa mensagem. Rompimento do
que nós vamos colocar aqui nessa mensagem? Esse foi aqui rompimento do... Vou cancelar aqui e vou ver exatamente onde é que estava esse alerta. Ah, aqui, tá aqui, ó. Muito bem. Rompimento do Open semanal. Ok. Exatamente. Ele está mostrando o do candle atual. Rompimento do Open, porque quando nós analisamos durante a semana, no início da semana, esse candle estava para baixo, esse candle ainda estava negativo, tá? Do Open da semana atual. Ok? Open da semana atual. Então, ou seja, se ele cair para baixo desse alerta, significa que é como esse candle aqui tivesse voltado a ser negativo novamente. Agora ele está em terreno positivo, ok? Bom, muito bem. Tem algum outro candle aqui no semanal? Eu imagino que esse aqui também deve ser alguma coisa relacionada ao semanal. Ou seja, perda do corpo do candle anterior. Então eu vou colocar aqui também, vou dar aqui melhorar aqui o nosso alerta. Então aqui eu vou colocar perda do corpo do candle semana anterior. Aqui já mostra, se nós fizermos uma análise muito simples, já vai mostrar que houve uma quebra de sequência de candles com topos e fundos mais altos, ok? Não necessariamente fundos, mas quebra a sequência do corpo do candle, que no semanal é muito importante, ok? E vou colocar aqui esse alerta aqui vou colocar every time aqui também e vou salvar. Muito bem, eu acho que aqui no semanal, acho que esses seriam os alertas que nós temos aqui legais. Então vou descer agora para o gráfico diário. Olha, o gráfico diário está mostrando algumas outras coisas aqui. Está mostrando mais informação, né? Olha, aqui no gráfico diário nós temos uma linha de tendência de alta que não foi rompida, ok? E eu já vejo que ela tem um alarmezinho aqui já para disparar. Então vou clicar aqui, rompimento da LTA do diário. Vou clicar, opa, nós tivemos aqui um alerta agora. Olha, crossing trend line nos 15 minutos. Muito bem. Vamos lá olhar os 15 minutos lá, depois a gente volta para o diário. Foi muito top que disparou aqui exatamente na hora que a gente tá fazendo a nossa análise aqui, a nossa reciclagem dos indicadores. Muito bem, nós tínhamos aqui, eu tinha colocado aqui uma linha de tendência de baixa, pegando esses dois topos aqui. O preço cruzou para cima e agora está cruzando para baixo, ok? Então vou clicar em cima dessa linha e eu quero saber qual é o caso desse alerta. Rompimento da LTA. Vamos colocar aqui no gráfico de 15 minutos para ficar facinho da gente entender, ok? E vou colocar mais abaixo aqui essa informação. Rompimento da LTA, 15 minutos, uma vez por barra, ok? E vou salvar. Acabou de acionar esse alarme, ele rompeu, ok? Tá de novo, rompeu para cima de novo, ok? Eu vou dar só um ok, muito top a gente ver os nossos alertas funcionando. Bom, muito top. Essa VWAP aqui de cima, será que ela tem um alerta nela? Não tem um alerta nela. Vamos colocar um alerta nela, ok? Vamos lá. Rompimento da Anchor VWAP de topo. Top. VWAP top. Ok? Essa é a última VWAP que ele precisa romper.
Então eu vou pegar aqui esse comentário e vou colocar aqui abaixo de novo. One super bar e vou deixar aqui a baleia corta água, ok? Uma vez por barra e vou deixar a baleia cortar água. Se ele passar para baixo dessa VWAP ancorada, ele vai alarmar e vai mostrar para gente aqui, opa, houve uma rejeição. Ô, você está em operaçãozinha aí? Claro que eu tô, sempre estou. E aí, obviamente, são operações educativas, tá? Eu não uso o meu potencial, o potencial que o meu capital tem para fazer esse tipo de operação. Eu faço essas operações apenas enquanto eu estou ensinando, ou enquanto eu estou mostrando alguma funcionalidade da ferramenta, mas está aqui dando 20 libras. 20 libras já paga lá um sanduíche para gente, né? Então, tá tudo top. Mesmo que seja 20 libras, 20 libras é muito pouco, eu não consigo sobreviver com 20 libras, a minha fome é grande demais, só um sanduíche não paga. Então tá bom, mas começa assim, começa com pouco, ok? E depois, se você é fiel no pouco, se você consegue fazer o seu pouco multiplicar, com certeza não. Há uma grande possibilidade e probabilidade de você conseguir fazer o muito multiplicar também. Então não comece pelo muito, comece pelo pouco. Comece a fazer o seu pouco multiplicar, comece a fazer o seu pouco render, que aí Deus vai te colocar sobre o muito, ok? E você vai aprender a tratar o muito quando você aprender a tratar o pouco aqui que você tem com o recurso que você tem nesse momento. Então vamos lá, beleza. Perdi. Vamos lá, 15 minutos, né? Vamos voltar para o gráfico diário. Diário. Muito bem. Aqui no gráfico diário, o que é que nós podemos ver aqui? A nossa linha de tendência de baixa já está rastreada. A nossa VWAP ancorada aqui já está rastreada. Nós deveríamos ter uma VWAP ancorada aqui nesse topinho aqui do diário, né? Vamos ver se ele aparece lá no gráfico de 1 hora. Opa, ela está aparecendo aqui no gráfico de 1 hora, uma VWAP ancorada aqui, ó. Ok? Eu vou colocar mais uma aqui para ver se faz sentido nesse momento. Não faz sentido porque a outra já tá passando no mesmo lugar, ok? Então vou voltar lá para o gráfico diário de novo. Top. Então já tem uma outra VWAP ancorada no tempo menor que está mostrando isso aí para gente. O que seria isso, esse alertinho aqui, ó? Rompimento do top diário das barras. Então foi esse alarme aqui, ó. Eu vou editar e vou mudar um pouquinho essa nomenclatura para ficar mais barras de volume, ok? Coloquei o Dzinho e vou reciclar ele aqui, colocando essa mensagem aqui embaixo para ficar mais fácil da gente ler também. Faz sentido? Sim, faz sentido, ó, porque quando ele rompeu essas barras de volume aqui, ó, se o preço romper essas barras de volume aqui, significa que ele está com força para continuar empurrando o preço mais para cima. Rodolfo, qual seria a próxima parada? Qual seria o próximo alerta? De 628 aqui, ó, de 12.628 só para 12.900. São 300, quase 300 pontos, 272 pontos. É bastante ponto, né? Será que nós podemos colocar um alerta aqui no meio desse caminho aqui, que é onde a gente rompe essas duas barras dos dias anteriores? Eu acho que vale a pena sim, ó. Não paga para colocar alerta, né? Vamos colocar um alerta aqui, ó. Vou colocar um alerta aqui e vamos colocar uma rompimento do topo, candles diário últimos. Vamos colocar aqui, ó, últimos. Últimos tem acento, ok? Vamos colocar aqui últimos com acento para ficar bonitinho. Então vou colocar essa mensagem aqui, porque aí dá aí no meio do caminho dá outro alerta para gente ficar esperto que houve aí um rompimento. Bom, legal, eu acho que para cima no gráfico diário eu acho que está bem monitorado. Então bora agora descer para o gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora. O que é que nós temos aqui no gráfico de 1 hora?
No gráfico de 1 hora nós temos esse rompimentinho aqui, ó, que já está monitorado, tá aqui o reloginho. Nós temos essa VWAP ancorada, que já está monitorada. Não adianta colocar uma outra aqui que vai bater mais ou menos no mesmo lugar. Eu acho que já deve alarmar aí de novo. E se começar a cair, eu tenho um outro alarme aqui que está posicionado no topo da onde? No topo desse range aqui que ela formou ali no fundinho, ok? Esse range que estava até aqui rompeu, vou deixar aqui nesse topinho desse range aqui que ele fez, que ele pode vir consultar esse topinho aqui de novo. Eu vou deixar esse alarme que já tá bem posicionado aí, ó. É um ponto que pode estourar. O que é que nós temos? Olhando para trás, o que é que nós temos aqui de importante também? Olha, nós temos essas barras que quando o preço chegou nesse momento aqui, o preço reverteu. E o topo dessas barras está muito parecido com o topo dessas outras barras anteriores. Vale a pena colocar? Tem outro alarme aqui tão pertinho, estamos falando aqui de 750 para 775, são 25 pontos. O que é mais relevante você colocar, Rodolfo? Talvez eu arrastaria para não colocar outro alarme. Vamos colocar um aqui, ó, no topinho desses candles aqui. Vou até deixar com a mesma mensagem, porque se ele romper esse volume que está alocado aqui nesses últimos candles coloridos aqui, vermelho e amarelo, com certeza ele vai rampar e vai romper esses outros topinhos aqui, tá? Então reciclei aqui esse alarme, reposicionei ele no lugar melhor, tá? Então vou mudar aqui também a descrição dele. Rompimento do topo do candles. Aqui nós estamos no gráfico de 1 hora, então vou colocar aqui 1 hora. Últimos candles, ou vou colocar aqui candles de volume, ok? Candles de volume. Para me deixar alerta de que aqui foi um rompimento importante, porque rompeu candles que tinham grande volume. Isso significa força para continuar a subir, ok? Bom, o que mais? Essa linha de tendência aqui, Rodolfo, será que a gente não pode reposicionar ela de repente para essa condição aqui? Eu acho que pode sim. Eu acho que a gente pode reposicionar essa linha de tendência aqui, batendo aqui por esses pontos, e podemos colocar um alerta nela também. Opa, já tem um alerta aqui, ó. Já tem um alerta nessa linha, nessa trend line aqui, ó, e tá ativo, ok? Então vamos esperar, já vamos deixar, sequencialmente ela vai bater aqui, crossing trend line, vamos consultar para ver, não tem aqui, ó. Então vamos colocar rompimento de linha de tendência de baixa do gráfico de 1 hora. 1 hora é um rompimento importante, ok? Se é rompimento de linha de tendência de baixa, já está me dizendo, ok, gráfico de 1 hora. Vou colocar essa informação aqui também na mensagem e vou dar um ok. Bom, já está monitorado. Eu acho que aqui no gráfico de 1 hora, eu acho que tá legal. Se perder 2 candles anteriores, está aqui um alarme que vai me indicar 2 candles anteriores. Essa linha de tendênciazinha pequenininha aqui a gente vai ver no gráfico de 15 minutos. Acabou de romper ela. Talvez rompa para baixo de novo. Vamos lá no gráfico de 1 hora, mais alguma coisa para a gente ver? Sim, teria. Se nós estivéssemos ativando aqui algumas outras ferramentas que nós usamos. Por exemplo, vamos ativar a VWAP, tá? Bom, a VWAP mostra aqui que nós temos um fechamento de VWAP aqui do dia anterior. Vamos colocar por hoje? Vamos colocar um alerta aqui por hoje. Tá? Vamos colocar um alerta aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um alerta no indicador. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um alerta, mas aqui eu não sei dizer se esse alerta ele vai ser na linha principal ou se na linha de fechamento. Então vamos colocar manualmente aqui, ó. Vou colocar um alerta manual aqui e vou colocar uma mensagem nele.
2 cliques em cima dele e vou colocar aqui, ó, rompimento do fechamento VWAP Master. Pronto, rompimento do fechamento da VWAP Master. Ok? Todo dia eu vou ter que reposicionar, porque todo dia nós vamos ter uma VWAP no lugar de um nível diferente, ok? VWAP Master, tá aqui. Tem mais um alerta aqui. Esses alertas estão com a distância. Esse aqui está no 95 para o outro alerta no 26, 25 pontos. Eu acho que é uma distância que não é ruim. 25 pontos se nós estivermos tradando um contrato lá nas corretoras dos Estados Unidos, nesse ativo que é o NAS, é o equivalente a $50 por contrato. Então eu acho que vale a pena a gente ser avisado caso o preço comece a dar ré, aí uma ré de $50 por contrato. Ok? No gráfico de 1 hora, tem mais alguma coisa que eu quero monitorar? Eu imagino que não. Eu acho que está safo por agora. Vamos descer para o gráfico de 15 minutos. Se checar se tem mais alguma coisa que a gente pode monitorar. Muito possivelmente não, porque tudo a gente já vem monitorando lá de cima para baixo, lá de cima para baixo, lá de cima para baixo. E ela já mostrou tudo, né? Ah, nós temos aqui um alerta que é no FIBO 100%, né? Na correção ABC. Ele bateu aqui no 100%. Eu imagino que perda do fundo dessa semana. Esse alerta aqui, deixa eu ativar ele. Aqui estava desativado porque ele foi acionado. Então eu vou reciclar. Toda vez que perdeu os 100% FIBO ABC de topo. Isso, ok? Eu acho que a mensagem tá legal. E vou colocar aqui. Reciclei ele também. E se o preço voltar a consultar essa faixa dos 100% aqui de novo, eu quero ser avisado. Ah, Rodolfo, será que nós não podemos colocar aqui um FIBO Retracement partindo desse topo aqui para monitorar onde pode ser essa retração novamente? Ah, podemos. Deixa eu apagar algumas dessas coisas aqui para não ficar tão embaçado para vocês, ok? Bom, vamos colocar um FIBO Retracement lá. FIBO Retracement a gente usa nas aulas 4, 5, das aulas 4 e 5 da mentoria Smart Money Makers em diante. Então, os alunos têm acesso a esse material, apesar de no YouTube eu já ter gravado algumas informações, alguns vídeos falando como traçar esses indicadores. Então, eu vou colocar aqui uma linha, esse FIBO Retracement, tentando monitorar aqui, monitorando essa retração aqui, aonde ela pode falhar. Então, o ponto onde ela pode definitivamente falhar e configurar a retomada da alta é no 61.8, ok? E aí, Rodolfo? Já tem uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Se ela romper essa linha de tendência de baixa, já que já está monitorada, vai alarmar aqui também, ok? Então, o que eu posso colocar aqui nessa linha de tendência de baixa, eu posso colocar uma mensagem aqui, ó. Rompimento da linha de tendência de baixa e FIBO Retracement 61,8%, ou nível de 61,8%, a gente já sabe o que é. Para cima ou para baixo não, porque toda vez que ela cruzar está setado aqui, ó, que toda vez que ela cruzar, tanto faz para cima ou para baixo, ele vai mostrar para gente. Vou reciclar aqui a descrição. FIBO Retracement 61.8. Então eu aproveitei uma linha que indica para gente uma linha de tendência de baixa e já coloco um alarme duplo. É como se fosse 2 rompimentos aqui ao mesmo tempo. Isso na mentoria Smart Money Makers eu ensino que isso aqui é a questão da convergência de indicadores, ok? Estamos usando 2 indicadores muito simples. Na verdade, nenhum indicador não é um desenho, né? É um desenho de Price Action, que é uma linha de tendência de baixa, e mais o FIBO Retracement.
Então aqui na verdade a gente não está usando indicadores técnicos, tá? Nós estamos usando ferramentas de desenho gráficos que indicam para a gente padrões gráficos que podem ser rompidos ou compridos, ok? Então aqui nós temos uma confluência, uma convergência, confluência, como queiram chamar, de indicadores ou de padrões gráficos que acontecem de forma repetitiva ao longo do tempo, ok? Então tá aqui já explicado mais uma vez. E se ele perder o 0,38? Bom, já tem aqui, ó, já tem um alerta de fechamento de VWAP aqui. Eu posso colocar também rompimento e fechamento da VWAP Master. Fechamento já significa do dia anterior e Fibo Retracement 38,2, ok? Então já sei que se passar para baixo ele vai estar estourando retracement, ok? Eu já sei que se o preço passar para baixo e romper esse alerta aí, ele está rompendo também uma confluência ou uma confluência de indicadores. Aqui é um fechamento, aí sim é um indicador, um fechamento de VWAP é um indicador técnico. E mais o Fibo Retracement, ou seja, são duas informações, um indicador e um desenho estatístico, né? Ou seja, o Fibonacci, mostrando para a gente aqui os dois no mesmo nível. Então ela vai acionar o alerta aqui nessa região também. Então, ou seja, por hoje os meus alertas eu acho que estão bem monitorados. Eu vou ter alerta aqui, bastante alerta. Eu acho que falta um pouquinho de alerta para cima. Acho que sim. Não, aqui ó, nós temos um alerta aqui nesse meio. Eu pensei que tinha um miolo grande aqui, mas não tem não, ó. Tem um alerta aqui nesse miolo. E aí nesse 50% aí, Rodolfo, não dá para colocar nada? Ah, até dá, né? Mas será que precisa? Quer colocar? Vamos colocar, não paga, né? Então vamos colocar aqui alerta, ó. Rompimento. Cadê esse alertinha? Tá aqui, vamos clicar em cima dele duas vezes e vamos colocar aqui, ó. Rompimento Fibo 50%, ok? Fibo 50%. Fibo Retracement, né? Retracement, e eu sei que vem do, vou colocar aqui topo para ficar mais claro. Então, ou seja, eu tenho um rompimento, um Fibo Retracement que foi traçado do topo ao fundo dessa consolidação e vou colocar ele aqui novamente, beleza? E vou dar um save. Bom, eu acho que aqui já tem alerta pra caramba, não é possível, vai passar o dia todo alertando a gente aqui sobre esses rompimentos, ok, pessoal? Então eu acho que por hoje é só. Então não deixem de assistir o vídeo 12 do tutorial TradeView ensinando para vocês alertas. E esse aqui seria, na verdade, o vídeo 12.1, que seria como reciclar os alertas, ok? See you guys, nos vemos no próximo vídeo.